Boa tarde, eu sou a Bem-vinda. Eu sou o Tarciso. Hoje nós vamos conversar sobre o nosso livro-tema do ano, Casal Cristão, Fermento Renovador na Família e na Sociedade. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Por quê? Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. E acreditando que o Senhor está sempre conosco, o nosso pastor, nada falta em nossa vida. E na vida do casal cristão, ele tem que entender que o sacramento é sempre renovador da aliança conjugal. Porque o casal cristão é um dom e uma bênção para o mundo e para a sociedade. Ele funciona como fermento para a massa, porque no casal cristão, Deus colocou a sua graça, porque se o fermento for de qualidade, a massa vai se multiplicar. Sim. E quais seriam, então, os objetivos do tema? Ajudar os equipistas pelo estudo e pela reflexão. Mas a quê? Em primeiro, refletirem sobre a importância de Deus em nossas famílias. É evidente que o casal cristão tem Deus como seu guia o tempo todo. O casal cristão entende que Deus está no meio deles, está entre esse casal, está no meio da família, está no meio de todos nós. E Ele nos faz ser esse fermento. Segundo, reconhecerem-se filhos e buscadores de Deus através de sua palavra. É a palavra dele que nos guia, é a palavra dele que é o nosso norte, o nosso objetivo. E também desencadearem um processo de transformação do relacionamento entre a pessoa humana e o mundo que o rodeia e do qual fazem parte. Ou seja, o casal cristão, ele está nessa criação de Deus, a natureza, o mundo, e o casal pode ajudar a transformar essa sociedade, o fermento da sociedade, a transformação da sociedade. E ainda viverem a coerência entre o nosso olhar e nosso agir no mundo, inteiros e alicerçados na palavra de Deus, frente à exigência do cuidado com a casa comum e todos que nela estão. É muito importante a gente perceber a importância do cuidado com a nossa casa comum, ou seja, o nosso planeta Terra. E o Papa percebeu isso quando fez a carta Laudato Si, pedindo aos cristãos que tivessem cuidado com a nossa casa comum. E nós estamos aqui pensando nisso, a refletir a respeito disso. O nosso tema tem raízes no encontro de Fátima. Não tenhamos medo, saiamos. Porque nós, equipistas, não devemos nos fechar em nós mesmos. Nós não devemos ficar naquele nosso mundinho achando que tudo em volta está certo. Não. Nós fazemos parte do mundo, da sociedade, e tudo reflete em cima da gente, para o bem ou para o mal. Então nós temos que sair, nós não podemos ter medo, nós temos que agir. Sim. Então vamos aos fundamentos. 1. Reflexão. A reflexão nos leva a pensar sobre os desafios. O que nós vamos enfrentar por aí, né? Como é que nós vamos fazer para agir? Sim. Outro, convicção. Não somos casais por acaso. Recebemos uma vocação e uma missão a partir do sacramento, com uma grande graça que vem uma grande responsabilidade. Se nós tivemos essa graça de Deus de sermos o casal cristão, nós temos que usar essa graça para espalhar essa ideia. Não ficar somente guardada para a gente, para o nosso mundinho pessoal. Sim, e também a consequência, né? Despertar as atitudes de discípulos missionários, inspirando-se na ação do fermento e sentindo-se semente no mundo. O casal cristão, já foi dito, é o fermento da massa. Deve ser um fermento de qualidade, deve procurar ser um fermento de qualidade.
pois ele é a semente, e a semente boa deve ser a semente boa que é jogada para poder reproduzir. Sim. E o esquema do tema? Vamos a esse esquema. Objetivos, desafios e atitudes. Então, primeiro, agir. Entender os desafios e as atitudes que aquela reflexão deseja fazer em nós. Nós temos sempre aquela ideia do olhar, né? Esse olhar vai provocar a nossa ação. E essa reflexão vai fazer com que a gente possa agir. Ou seja, não tenhamos medo, saiamos. Por que ficar parados? E depois, contemplar, olhar a realidade, pois algo será posto diante de nosso olhar. Vamos olhar contemplando, percebendo. Muitas vezes nós olhamos, mas não vemos. Muitas vezes nós olhamos, mas não percebemos. Muitas vezes nós olhamos, mas não entendemos. Sim. Então, a proposta aqui é que a gente olhe, perceba, entenda, veja. Sim. E o terceiro, refletir. Textos de apoio, reflexões feitas por outros, seja a igreja, Papa, Padre Cafarel, outros equipistas. Tudo isso deve ajudar em nossas reflexões. Como todos sabem dos livros anteriores, tem sempre essas reflexões que vêm de membros da igreja, sempre tem do Papa Francisco, do Padre Cafarel, aparece sempre, né? E depoimentos de outros equipistas de todas as partes do mundo. Tudo isso pode ajudar, pode não, sempre ajuda em nossas reflexões e produz o nosso crescimento. Não podemos esquecer também das orientações para a reunião. Entender que o tema de estudo não deve ser apenas um apêndice. Devemos pensar a respeito dos diversos momentos do encontro. As reuniões devem ser dinamizadas. Todos já sabem que tem aquelas partes da reunião, aquelas partes devem ser respeitadas e devem ser dinamizadas também. Claro que nós temos o momento online, já temos o momento presencial, mas mesmo no momento presencial, que é sempre melhor, pois temos um encontro ao vivo, elas têm que ser dinamizadas também. E de uma forma ou de outra, não podemos nunca esquecer que o tema de estudo é muito importante. O tema de estudo é a base daquele capítulo. A partir dele, nós vamos trabalhar o nosso dia a dia, as nossas reflexões. E será dada ênfase também a um PCE, né, dentro do mês, sem que a gente esqueça os demais PCEs. Então, todo mês a gente vai ter um PCE, que a gente vai dar mais ênfase a ele. A gente vai focar nesse PCE, focar mais, mas a gente não vai esquecer os demais. A gente também vai colocar os outros também em evidência. Vamos aos passos fundamentais para a eficácia do tema de estudo e uma reunião de equipe frutuosa. Bom, 1. Preparar o tema de estudo e a reunião. Nada pode ser improvisado, né? Se o padre, por exemplo, ele vai fazer a missa, ele analisa tudo antes, a homilia dele, né? Vai ser organizado, quem vai falar, as leituras. A nossa reunião também é assim. Tem preparatório, tem que ser uma leitura, preparação, com todo carinho, com todo cuidado. Pensando nos outros, lendo as reflexões, né? É isso. Bom, o outro, encontrar. É preciso que nós nos encontremos. A vida humana deve ser acolhida e partilhada. O encontro é fundamental. Se o próprio Deus mandou seu Filho para que nós nos encontrássemos, ou seja, o encontro de Deus com a humanidade, esse encontro aconteceu. Isso quer dizer que nós vivemos num encontro também. Nós não existimos sem o outro. Esse outro começa com o cônjuge, mas vai se espalhando pela família, né? Nossas famílias, dependendo de cada caso, aí vai entrar os amigos, a comunidade, e tem que ter um encontro. Né? O encontro, claro, as nossas reuniões formais, e tentando ter as informais ou os outros eventos que acontecem. É evidente que nós estamos vivendo aí um período difícil, né? Mas aproveitando a tecnologia, o encontro virtual está substituindo, não deixa de ser um encontro, porque nós estamos nos vendo, compartilhando nossas reflexões, os nossos pensamentos.
Outro passo muito importante é partilhar. Já é conhecido da equipe também, né? Dividir, A gente tem né? O que nós momentos de partilha. passamos, o que nós sentimos, os momentos de alegria, os momentos também de angústia, de tristeza, E partilha de dificuldade. também de alimento, né? Refeição. Bom, e aí? Crescer juntos, né? Não é tão bom? É importante, né? Porque acho que a ideia é que a gente possa ter um crescimento. É claro que é uma caminhada, é um processo, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento, né? Não é exatamente igual um do outro, né? Mas algum crescimento tem que ter, né? Tem que ter um crescimento mais ou menos geral dentro da equipe. Tá. Então, se a gente prepara o tema de estudo, reunião, com todo carinho, leitura, reflexão, e aí a gente tem um encontro, né? Realmente um encontro de verdade, e daí a gente tem uma partilha, né? Que é muito importante, e daí a gente vai crescer juntos. E quando a gente conhece tudo isso, a gente vai produzir bons frutos. O que é muito importante, a colheita desses bons frutos. Isso significa que a massa foi fermentada, né? Isso aí. Um fermento de qualidade vai fazer uma massa boa, uma massa de qualidade. E todo mundo viu isso. Vamos falar um pouco sobre os temas deste ano. Como vocês viram anteriormente, na verdade, tudo começa com um olhar. Mas não é um olhar qualquer, não. É um olhar com profundidade, é um olhar que vê, que enxerga, que percebe. É um olhar amoroso, é um olhar profundo que nos leva à ação. E isso está dividido em 9 capítulos do nosso livro-tema. O primeiro, então, é a beleza da criação. Nós entendemos que contemplar a natureza como um reflexo e dom de Deus é uma forma de louvá-lo, né? Porque Deus fez a natureza, essa natureza tão bonita que está aí, que nós nem sempre cuidamos, né, como deveria, né? Então nós temos que entender que contemplar a natureza é fundamental para que nós possamos continuar nessa ideia de construir e cuidar da nossa casa. O segundo capítulo, a família no desígnio de Deus. Na verdade, nós devemos lutar contra essa cultura do individualismo, né? Essa cultura que se volta muito para o eu, que é muito pregada na sociedade atualmente. Cada um se volta para si mesmo. Eu vou cuidar da minha vida, os outros cada um que cuide da sua. Ou então, só a minha família, as outras também, não estou nem aí. Se eu estiver bem, se a minha família estiver bem, está tudo bem. É uma sociedade individualista demais. Sim. Terceiro capítulo, diálogo entre a fé e a razão. Na verdade, a fé e a razão é algo que permeia a nossa vida, porque existe a fé que vem no nosso encontro com o Criador, mas usamos a razão também, nós somos seres pensantes e Deus nos deu essa razão para que possamos usá-las para o proveito de todos, né? Para o proveito, nosso proveito e o proveito da humanidade. Então temos que tentar conciliar a fé e a razão. Quarto, a responsabilidade solidária pelo bem comum. Nós devemos olhar para aquilo que acontece no mundo e assumir com responsabilidade a atribuição de cada um. O que eu posso fazer pela sociedade? O que eu posso fazer individualmente, mas também na minha vida conjugal? O que nós, cônjuges, podemos fazer? E na nossa vida familiar, o que nós podemos fazer para que as coisas possam melhorar um pouco? Não é que nós vamos salvar o mundo, mas se cada um fizer a sua parte, já é um bom caminho. Né? Já podemos fazer bastante coisa. E o quinto vai ser a tecnologia, criatividade e poder. Muitas vezes nós nos revoltamos contra a tecnologia, achando que ela só tem o mal. Mas não é bem assim. Nós aqui neste momento estamos usando a tecnologia. O momento da pandemia nos deixou totalmente descobertos e a tecnologia está sendo usada a nosso favor. Estamos fazendo encontros online, estamos gravando, né? Gravando palestras, assistindo palestras gravadas também. A tecnologia sempre existiu naquela parte da criativa do homem, o dom que Deus deu ao homem de criar, de inventar.
O homem sempre usou em todos os sentidos. O grande problema é que a tecnologia muitas vezes é usada para o mal, pode ser usada para o mal. Mas aí depende do nosso entendimento, da nossa ética, da nossa formação, do nosso entendimento com o Criador, desse nosso olhar de entender o mundo e nos perceber como seres pensantes, mas como seres que devem compartilhar tudo aquilo que ele tem com os demais. E já o 6º capítulo, uma economia com alma. Economia, ecos é casa, nomos administração. Economia é administração da casa. Como administrar a casa? Nós administramos a nossa casa, né? Se temos uma boa administração, conseguimos ter uma vida razoável dentro daquilo que nós recebemos ou temos, né, no aspecto financeiro. É claro que existem N dificuldades, mas existe uma economia maior, a economia da cidade, do estado, do país, do mundo, e nós percebemos que a economia atualmente ela é feita, como é que eu poderia dizer, sem alma, ou seja, só se enxerga o lucro, só se enxergam as vantagens, não se pensa no ser humano, não se pensa no outro. Então a ideia aqui seria que nós pudéssemos enxergar um pouco a ideia dos outros como seres, indivíduos que precisam cada um do outro. Uma economia sem alma não tem sentido, ela só vai colocar o mundo no caos. Então vamos consumir de forma consciente, de forma responsável, vamos nos reconhecer protagonistas de uma economia que esteja atenta para as pessoas e para o meio ambiente. Ou seja, vamos preservar a natureza. Por que temos que maltratar a nossa natureza somente para ter lucros e vantagens? A natureza não nos poupa. A gente está vendo aí as consequências. Claro que tragédias sempre existiram, mas se vocês perceberem, elas estão aumentando cada vez mais. Elas estão, cada ano que passa, elas vão crescendo, fruto do nosso descaso. Sim. 7, uma sociedade fundada no amor. Nós temos uma sociedade que nos leva a ser indiferentes. Nós somos indiferentes com o outro, indiferentes com o sofrimento alheio. Nós nem sempre percebemos aquilo que está acontecendo com o irmão. Nós olhamos, mas não vemos, não enxergamos, não percebemos, não sentimos. É terrível isso, mas acontece no nosso dia a dia. Então, estamos fugindo dessa ideia do amor tão pregada no Evangelho, né? Então, uma sociedade que nos faça perceber os excluídos, os necessitados, ou todo aquele que tem algum tipo de carência afetiva, social, não importa, que nós possamos, de uma forma ou de outra, ter a nossa mão, e essa mão que vem a partir do nosso olhar. Capítulo 8. A educação para um novo estilo de vida. É viver com alegria em família, agir com responsabilidade ambiental, contribuir com gestos concretos para uma boa convivência, rezar em família reconhecendo Deus como Criador da vida, participar da missa dominical e na vida da igreja, educar para uma nova atitude e um novo modo de viver na casa comum. Essa casa comum tão maltratada pela nossa indiferença, porque nós não podemos mudar um pouco. Pensemos um pouco lá na origem, o primeiro grande santo cristão, São Francisco de Assis, né, que pensou na natureza, pensou nos animais. Todo mundo se lembra disso aí, né? Irmão Sol, Irmão Lua, né? E ele falou isso numa época em que essa não era a grande preocupação, já tem mais de 800 anos. E hoje a gente está vendo o mundo aí, né? O mundo sucumbindo. E nós aqui, sem prestar atenção àquilo que ele dizia, àquilo que ele pregava. E o 9, para além do sol, a beleza infinita de Deus. Quando nós contemplamos o universo, nós vamos poder dar graças e louvar a Deus por tudo e por todos. Nós vamos colocar na nossa vida concreta essa fé no Jesus ressuscitado. Nós vamos propagar a esperança cristã de forma sincera. Nós vamos nos abandonar a isso. Nós vamos fazer isso como casal em Deus, tendo como exemplo Nossa Senhora e São José, porque o Sol é o poder infinito, é o centro do nosso sistema. Mas além do Sol está a beleza infinita de Deus,
que pode construir tudo. Sim, e como sempre, né? A gente chega ao 10º capítulo, que é o balanço. Esse balanço, nós vamos olhar novamente, olhar para aquele ano que terminou e vamos fazer uma profunda reflexão. Uma reflexão que deve ser individual, mas que passa a ser em casal e depois em equipe. E essa reflexão será a respeito do caminho em direção à santidade. Mas essa santidade vamos nos lembrar do tema do ano, através do cuidado com a casa comum. O que eu individualmente estou fazendo? O que eu e meu cônjuge estamos fazendo? O que nós levamos a nossa família também a fazer de bem para manter as propostas do Criador? O Criador que fez a casa comum para todos nós, nos deu o livre-arbítrio e nós estamos destruindo a casa comum. Sim, e no final, para além do sol, nós veremos a beleza infinita de Deus. Com certeza. E assim vamos poder apreciar e caminhar pelos prados e campinas verdejantes, porque o Senhor é o meu nosso pastor e nada nos faltará. E nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E olha o nosso olhar.